Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Alex Ferreira aqui com vocês. Esse é o canal Chácara Vera Lúcia e essa série de 5 vídeos, começando hoje, nós vamos tratar de 5 palestras que vão te ajudar na transição cidade até o campo. Eu preparei com muito carinho, mas muito carinho mesmo, todos esses slides, todo o conteúdo que nós vamos estudar daqui para frente, e eu gostaria de algo em troca seu. Eu gostaria que você, se não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, mas mais do que se inscrever, deixa aquele like para que o algoritmo ele entenda que esse conteúdo é relevante e entregue também para outras pessoas. Se você conhece alguém no seu grupo de WhatsApp aí, ou grupo da igreja, pessoas que têm interesse de morar no campo e precisam seguir um passo a passo para que tudo ocorra bem, compartilha essa playlist, tá? São 5 vídeos e vai ajudar bastante as pessoas que você conhece, além de você mesmo que está aqui comigo. Eu agradeço de todo o coração. Eu desenvolvi esse treinamento para ajudar mesmo as pessoas que realmente querem tomar essa decisão. Eu vejo que muitas pessoas estão meio que perdidas dentro desse assunto e muitas pessoas falando um monte de coisas. Então eu decidi falar da minha experiência, como foi que eu tomei essa decisão, as coisas que eu vi que não foram como eu imaginei ou como falaram, né? E assim, as coisas que realmente as pessoas precisam se atentar daqui para frente para poderem fazer essa transição da melhor forma possível. Eu gostaria de orar com você agora, onde você estiver. Eleve o seu pensamento aos céus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos porque existem pessoas que querem fazer a tua vontade, que querem salvar as suas vidas e as vidas de suas famílias, tirando da cidade e levando para uma região onde o Senhor pediu para que todos os teus filhos morassem, que é no campo, onde eles poderiam ter uma qualidade de vida melhor, também poderiam trabalhar e fazer a tua obra, ter um contato maior contigo. Então, Senhor Deus, nós queremos te agradecer por este momento. Fique conosco no entendimento de tudo que vai ser dito. Que teu Santo Espírito, meu Pai, abra a nossa mente e o nosso coração a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, quer dizer que você quer morar no campo, não é assim? Então eu montei uns slides aqui, tá? Para que vai ajudar bastante a gente nesse momento de absorção desse assunto, tá bom? Então eu vou falando aqui, a gente vai vendo os slides e a gente vai chegando aí naquela conclusão de que se isso é ou não é para mim, se eu quero ou não quero viver esse tipo de situação, se atendo o chamado de Deus, né? Ou se esse chamado não é para mim. Pronto, a gente tem uma série de questionamentos internos, um monte de pessoas dizendo: isso não é para todo mundo. Claro, não é para todo mundo, né? Mas não, a gente vai deixar as cidades aí como elas serão evangelizadas. É importante lembrar que Jonas, ele pregou para uma cidade para mais de 80 mil habitantes, né? E em 40 dias ele converteu uma cidade inteira. Eu pergunto, se a sua igreja sair da rua onde ela se encontra hoje, sair lá naquela rua, naquele bairro onde você conhece lá, vai fazer alguma diferença para as pessoas da rua? Responde aqui nos comentários. Se a sua igreja desaparecer da rua, se ela fechar as portas, vai ter alguma diferença, vai ter algum impacto na cidade? Você já se perguntou por que tantos anos as igrejas existem naquelas ruas lá, naquelas mesmas ruas, mas as pessoas da rua, a maioria não são convertidas à mensagem da igreja? O problema não está na estrutura, o problema não está na igreja e nem está na mensagem. O problema está em eu ter entendido por que eu fui convertido, por que a conversão me alcançou. Ok? Então, falando em morar no campo, muitas pessoas não tomam a decisão porque ainda tem um bloqueio na mente causado não por um estudo que ainda não teve da palavra, não porque um desejo ainda não nasceu no coração deles, não, porque a maioria foi enganado pelo sistema. Esse sistema de comprar e vender, ter um supermercado próximo, né, cartão de crédito, isso tudo são cadeias que a gente pode tocar, mas cadeias para a nossa mente. Então tem muitas pessoas vivendo uma vida que acham que são livres, mas na verdade são escravos.
né? Eles não são livres, eles são escravos. Eles são escravos de uma ideologia, são escravos do efeito manada. Todo mundo está indo, então esse é o melhor, eu quero ir também. Mas enfim, nós vamos descobrir agora, né, quais os primeiros passos. Esse é o vídeo número 1. Tá? E como vídeo número 1, se você está vendo isso na data programada, que bom, que maravilha. Se você não está vendo na data programada, logo depois desse, vai iniciar o segundo, terceiro, quarto e o quinto na nossa playlist. Vai assistindo de acordo com o teu tempo, tá? Para devagar, para que você vá assimilando tudo, tá bom? Então agora é hora de a minha imagem sair daqui. Em alguns momentos ela vai se alternar para esse formato, para que a gente entenda melhor. Então vai ter momento que eu vou voltar e tem momento que nós vamos lá para os nossos slides. Então vamos seguindo aqui. Quero morar no campo. Se você quer mesmo morar no campo e você tá feliz por esse conteúdo, deixa aí no comentário assim, ó, hashtag, né, eu vou morar no campo, tá? Coloca aí hashtag eu vou morar no campo, para que o YouTube saiba que esse conteúdo é relevante. E é claro que ele é relevante, eu quero que ele abençoe tua vida. Eu vou aproveitar para agradecer algumas pessoas que sempre falam comigo aqui no WhatsApp. Se você ainda não entrou no grupo Viver no Campo Alagoas, Vida no Campo Alagoas, primeiro link aqui, né, na descrição desse vídeo, você vai direto lá para o nosso grupo, onde a gente interage melhor e nós vamos ter bastante conteúdo só para as pessoas que entraram no grupo lá, interessadas mesmo em viver uma vida no campo. Então vamos lá. Quero morar no campo. Quais os primeiros passos? Papel e caneta. Eu vou te dar alguns segundos para você pegar papel e caneta. Eu quero que você anote isso aí e você comece a trabalhar em cima dessas anotações. Vamos lá? Você já pegou o seu papel e a sua caneta? Muito bem. Então vamos seguir aqui o nosso treinamento. Então, quais os primeiros passos? Vamos lá. Ao longo das décadas de 70 e 80, o Brasil passou por um forte processo, né, de êxodo rural. Hoje, a maior parte da população brasileira vive nas zonas urbanas, principalmente nas capitais e grandes cidades. Recentemente tem sido observado o interesse cada vez maior de retorno ao campo. As pessoas estão buscando oportunidade para escapar da agitação das grandes cidades e mudar de estilo de vida. No entanto, perderam o vínculo com o ambiente rural e não sabem ao certo por onde começar. Acredito que essa também é a sua condição, assim como também foi a minha. Eu passei muito tempo pesquisando na internet, mas eu não sabia por onde começar de verdade, até que eu fui por mim mesmo, buscando informações e dando os primeiros passos. Errando, acertando, e aí hoje, devido a essa crise toda, que a falta de emprego, a pandemia e a fome tem trazido para o nosso país, muitas pessoas têm procurado essa migração, tá? Essa migração. Então vamos lá, seguindo aqui. É inegável o conjunto de recomendações e razões deixadas para que os adventistas do sétimo dia ou qualquer outra pessoa, né, que esteja vivendo essa loucura atual que o mundo tem vivido, né, possa optar por viver junto à natureza. Ellen White, se você não conhece ainda, ela tem um livro chamado Vida no Campo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, da nossa série, para que você ouça, né, o audiobook e também você pode pesquisar aí o livro em PDF. Eu também vou deixar o link aqui para você, tá bom? Então Ellen White escreveu sobre isso em várias ocasiões e esses conselhos estão registrados em muitos de seus livros e guardam estreita relação com a proposta de um estilo de vida saudável, além dos perigos e riscos de viver nas cidades grandes. Destacam-se muitas vantagens de uma vida no campo. Tem muitas vantagens de viver no campo e ela destaca algumas dessas vantagens e eu quero ver com você aqui agora, tá bom? Algumas delas são: primeiro, proporcionar melhor ambiente para a família e para a educação dos filhos. Quem não está preocupado hoje, pais e mães, né, que tem seus filhos nas grandes cidades, que tem que trabalhar e às vezes deixar seus filhos num colégio de tempo integral, ou tem que deixar aos cuidados de uma pessoa, de uma creche.
Quem é pai e mãe que não tenha preocupação em saber o que é que seus filhos estão aprendendo? Qual a educação que vai gerar o caráter dessa criança ela está recebendo na ausência dos pais? Muitos pais não estão conseguindo mais ter as suas atividades durante o dia e ter seus filhos juntos por uma questão de eles estarem envolvidos com o telefone, celular e a conexão de internet, com jogos violentos, influências ruins, né? Crianças que estão indo para a escola e os pais não querem que eles façam uso demasiado de conteúdos impróprios no telefone, mas ao chegar na escola, ao chegar no ambiente que estão longe dos pais, os outros colegas, as quais os pais não têm preocupação, eles têm celular na mão e ali eles têm um acesso muito vulnerável, né, a conteúdos nocivos, né, como pornografia e várias outras coisas do gênero aí. Antigamente, para acessar conteúdo pornográfico, as pessoas tinham que pagar por isso e ir nas bancas de revistas ou naquela seção mais escondida ali das antigas locadoras de fita VHS, CD e DVD. Hoje, com um simples clique, e aí as pessoas têm acesso a tudo que é perverso nesse mundo e as suas crianças podem estar consumindo esse conteúdo, não quando estão em casa, não na sua presença, mas talvez através dos amigos na escola. E é importante. Então, qual o pai que não quer proporcionar melhor ambiente para a família e para a educação dos seus filhos? Vamos lá. A segunda vantagem é gerar oportunidade para uma vida mais espiritual e missionária. Você vai dizer para mim que, como eu falei no começo aqui do vídeo, se a tua igreja sair daí de onde você congrega, dessa rua, desse bairro, vai fazer alguma diferença para o bairro? Faz alguma diferença para a igreja? É ilusão achar de que porque a gente mora perto da igreja e vai ali nos cultos, sábados, domingo, quarta-feira ou qualquer outro culto, né, que a gente tem lá na igreja, que isso está aumentando a nossa espiritualidade e principalmente o nosso senso missionário, tá? O nosso senso missionário. Isso não é verdade, isso não aumenta o nosso senso. Tá bom? Mas por quê? Porque nós passamos a semana inteira, de segunda a sexta-feira, estamos envolvidos em transporte, trânsito, trabalhar o dia todinho lá naquele trabalho, às vezes recebendo ordens e comandos do patrão que a gente só está ali executando porque tem medo de não pagar as contas, e aí a gente chega à noite cansado, e aquele ciclo semanal pesado, e aí a gente acaba enganando nossa mente, né? Achando que somos espirituais e que a nossa espiritualidade está lá em cima porque a gente ouviu um louvor bonito no sábado, no domingo, na quarta, né? A maioria das pessoas nem na quarta-feira vão mais, né? Ouviu um louvor bonito, ouviu uma pregação bonita, ou porque está ouvindo no carro, né, ou no fone de ouvido um louvor, uma pregação, as pessoas acreditam que são espirituais. Isso não é verdade. E aí a gente tem uma falsa sensação de intimidade com Deus. Tá? O terceiro benefício também é permitir afastar-se dos elementos nocivos, tentadores das cidades. Elementos nocivos, aquele excesso de alimentação imprópria, não é? Nós temos uma poluição visual tanto para os homens como para as mulheres, no quesito de tentações sexuais, né? Nós temos isso, e várias outras situações como oportunidades ilícitas financeiras, fraudulentas, né? Tudo isso é uma chama de tentações ao nosso redor. E o quinto benefício também é oferecer benefício físico, mental e espiritual para todos os membros da família. Quando você está vivendo na região rural, naturalmente você tem que envolver a sua família nas atividades da agricultura, porque viver no sítio não é viver no resort. É trabalho intenso, é trabalho duro, mas é um trabalho que lhe traz satisfação, porque você não está executando isso para terceiros, você está executando isso para você, para a sua vida, para a sua casa, né? Então vamos lá. Então todos os membros da família vão estar envolvidos em uma atividade e isso vai melhorar o condicionamento físico, vai melhorar o estado mental com essa abnegação desse excesso de informação, e aí a gente passa a ter mais contato visual e oral com a nossa família. E em sexto lugar, proporciona cultivar os próprios alimentos. Isso é que eu acho fantástico.
cultivar o próprio alimento. A gente já começou a ter essa experiência aqui. Tem alguns vídeos no canal aqui que eu mostro para vocês o que a gente está fazendo, né? Já tem 6 meses praticamente que estamos 100% vivendo dentro, né, aqui da nossa propriedade, né, do nosso pequeno terreno, e a gente já está sim retirando daqui boa parte do nosso alimento. Agora, como a gente furou o poço, se você ainda não viu, tem um vídeo aqui, né, no YouTube, onde a gente mostra aí furando o nosso poço. A gente tem uma certa escassez de água, mas daqui para frente a coisa vai ser muito diferente, porque nós vamos produzir com muita força. Vamos lá? E em 7º lugar, nós vamos possibilitar estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. É fantástico ver como Deus, em seu infinito poder, Ele faz com que uma semente que a gente coloque lá na terra, ela germine, ela entregue o resultado final, que é o fruto que a gente quer, né? E esse fruto ainda venha carregado de sementes para gerar novamente toda a nossa rotatividade alimentícia. Não tem maior exemplo de sustentabilidade do que a planta entregar o fruto e uma única semente gerou uma planta que gerou centenas, dezenas de novas sementes para serem reproduzidas. É algo fantástico. Então vamos lá. Qual o melhor local que a gente deveria ir? Qual o melhor lugar que você deveria ir? Eu também me fiz essas perguntas. Por muitas das vezes em que eu saí, e eu vou contar rapidinho como foi, eu coloquei o seguinte: eu coloquei o desejo no meu coração, Deus colocou o desejo no meu coração de morar na região rural, e eu saí pesquisando vários e vários lugares. Eu não tinha um centavo no bolso, não tinha condições de comprar nenhuma propriedade, tá? Mas eu iniciei por aquilo que eu podia fazer, era fazer pesquisas locais, valores, né, vendo vídeos na internet, e aí eu encontrei alguns lugares. Eu saía dia de domingo aí, ou nos feriados, pegava a moto, ia viajar aí por algumas cidades, visitando aqueles anúncios no LX. Então eu também tinha dúvidas, eu acertei em algumas coisas, errei em outras, e aí a gente está fazendo aquele processo de adaptação para continuar com um propósito. Então, um dos passos mais importantes nesse processo é a escolha da região. O Brasil é um país de grandes diferenças. Em algumas regiões, viver na zona rural pode representar grandes desafios. É isso mesmo. Principalmente para alguém que está acostumado com as facilidades dos centros urbanos. Então vamos lá, eu tenho um mercadinho próximo de casa, eu tenho padaria, eu tenho Uber, eu tenho um posto de saúde. Pô, tudo isso é legal, é claro que é legal, é muito bom, mas é bom até que ponto para nós que conhecemos a verdade, né? A verdade que fala de um tempo de angústia, Daniel 12, qual nunca houve, né? A verdade de que o comprar e vender será um problema para nós que temos a crença na guarda do dia do Senhor, o 4º mandamento, né, da lei de Deus, o sábado do Senhor. Até que ponto tudo isso será bom, né, para a gente, será cômodo para a gente? Vamos lá. O acesso a serviços de saúde, educação, cultura pode ser bastante restrito, dependendo do lugar para onde você vai. Até o abastecimento de alimentos pode ser precário. Para a gente não, né? Que nós vamos cultivar o nosso próprio alimento. Nós vamos produzir o nosso próprio alimento. Por isso é fundamental que você estude as alternativas e escolha bem a região para onde você quer se mudar. Por isso você está nesse treinamento, e eu estou muito feliz porque você está aqui, porque nós estamos tentando, né? E com o poder de Deus nós vamos entender para onde, quais as características, para onde eu tenho que levar a minha família, visando que um tempo de angústia se aproxima e aqueles que vivem na região rural vão padecer menos do que as pessoas que vão estar na cidade. É isso mesmo que você ouviu, sabe? As pessoas que moram na cidade e têm suas comodidades hoje, se continuarem fiéis à palavra que um dia acreditaram, a palavra que vem da Bíblia, né? E pela inspiração da profeta do Senhor, tudo isso vai ser tirado e repentinamente você não terá mais os mesmos recursos. Enquanto isso, aquele irmãozinho que tomou a decisão, né, e foi embora viver na região rural, aprendeu ali a cultivar o seu próprio alimento, se adaptou àquelas situações, vai conseguir sustentar a sua família
por um bom e longo tempo, enquanto nas cidades os nossos amigos e irmãos que desdenharam dessa mensagem estarão em sérios apuros. E nós vamos falar aqui num dos temas aqui, eu acredito, se o próximo devo levar outras pessoas, vamos entender mais ou menos como é que isso funciona. Combinado? Então vamos lá. Qual o melhor lugar para que eu possa ir e levar a minha família? Eu quero que você considere alguns pontos comigo aqui, tá? Alguns pontos aqui nesse momento. Esse lugar para onde eu vou, ele tem cidade próxima? É importante que exista uma cidade próxima para que você busque suprimentos, tá? Suprimentos que você não vai encontrar ali ainda na região rural e você precisa se valer desses suprimentos, tá? Então, tem uma cidade próxima? Quantos quilômetros eu estou dessa cidade próxima? Então, coloca aí na tua observação. Qual o lugar que eu vou, né? Para onde vou levar a minha família? Você coloca aí no cabeçalho de suas anotações. E o primeiro ponto que você tem que se considerar existe uma cidade próxima? Quantos quilômetros? Quantos quilômetros tem nessa cidade? Da onde eu estou para essa cidade? Como eu vou me deslocar desse ponto até essa cidade? A gente vai ver aqui, ó. Eu vou ter vizinhos agricultores. Não adianta ir para você ir para um lugar onde você tenha vizinhos que não entendem absolutamente nada de agricultura. Não me interessa. Uma coisa que eu percebi vivendo na zona rural é que as pessoas que trabalham na agricultura de casa, agricultura familiar, elas têm prazer de ensinar outras pessoas, porque geralmente a pessoa que mora na região rural, né, as pessoas que crescem ali, os jovens, eles ficaram tão secularizados por causa da internet, que eles acabam não tendo gosto pela coisa, e aí o conhecimento vai morrendo com os mais antigos. Tá? Então quando chega alguém novo, cheio de entusiasmo, como eu cheguei aqui, eu quero aprender isso, como é que faz isso, como é que planta isso, as pessoas elas querem ensinar, tá bom? Então, nesse lugar para onde eu vou, eu tenho vizinhos agricultores que possam me ajudar nas primeiras instruções, né? Porque essa ideia de eu ver tudo que está na internet e vai funcionar, eu preciso lembrar que muitas das vezes um vídeo vai para a internet falando sobre agricultura, aquele vídeo vai da melhor experiência que a pessoa teve. Então é muito importante dar uma olhada sempre nos comentários se outras pessoas testou aquele método, porque o que funciona para uma pessoa no canto pode não funcionar para outra, tá bom? Se vir pessoas aí dizendo que olha, esqueça tudo que você já viu, agora tudo mudou, não faz isso. Procura saber as pessoas que estão lá na região onde você vai, o que é que elas fazem que dão certo. Imita essas coisas, tá bom? Vai imitando essas coisas e aprendendo com eles. Transporte alternativo. A maioria dos lugares onde você vai, existe esses transportes alternativos, as famosas vans. Vans que levam as pessoas de um lado para o outro, vem ali dos sítios para as cidades, que tem muito povoado ao redor, e essas pessoas fazem feiras, compram na cidade, né? Tem aquele ritual de shopping e tudo mais. E aí o que eles fazem? Eles usam esse transporte alternativo. Então, para onde eu vou? A cidade mais próxima está a quantos quilômetros? Que cidade é essa? Né? Os meus vizinhos da região, eles já trabalham com agricultura, eles têm conhecimento de agricultura, eu posso me apoderar do conhecimento que eles têm, né? Existe transporte alternativo para que quando eu preciso ir na cidade por algum motivo ou outro, eu preciso fazer uma viagem maior, pegar algum insumo? Tem. Quanto custa a passagem de um lado para o outro? Quais são os horários? E aí você vai se inteirando dessas coisas, tá bom? O lugar para onde eu vou, ele tem energia elétrica. Eu ainda posso não estar gerando a minha energia solar, posso não ter esses recursos ainda para montar toda essa estrutura. E nós vamos falar de energia solar aqui no nosso canal, tá bom? É importante que você se inscreva, tá? Mas tem energia elétrica? Tem. Você sabia que na região rural a taxa de energia elétrica ela é mais barata do que nas regiões de cidade grande? Então você também tem uma vantagem aí, tá bom assim? Então eu tenho água potável, como é que a água chega lá para que eu possa fazer o consumo dessa água? A propriedade onde eu estou comprando, ela recebe água da companhia, ou ela tem um poço artesiano, ou ela tem uma cacimba? Como a água chega nesse lugar? É muito importante eu entender sobre isso, porque eu vou precisar plantar.
E no meu caso, eu tive dificuldades aqui de água. Eu estava tão empolgado com o local, tão empolgado, sabe? Eu tinha visitado vários e vários lugares, e esses lugares eles não mexiam comigo, eu não sentia que Deus queria que eu viesse para cá. Mas quando eu cheguei aqui, foi uma alegria, foi um negócio, sabe? E foi incrível, né? Só tinha mato, não tinha árvore, não tinha nada, mas eu digo, é aqui, né? É aqui. E eu não me atentei com a água, e a água foi realmente um problema para mim, né? E aí eu comecei a resolver isso comprando caminhão-pipa, mas isso onerou um custo muito alto, né? Nas minhas finanças. Então eu decidi, optei, porque eu já tinha planos, desculpa, eu já tinha planos de furar o nosso poço artesiano, tá bom? Se você ainda não viu, vai aqui embaixo, aqui eu vou deixar o link dele aqui, né? E você também pode encontrar aqui no nosso canal, tá bom assim? Então, água, você vai plantar, você precisa ter água, tá bom? Você vai plantar. Às vezes você tem uma grande oportunidade de comprar um terreno financeiramente, né? Pelo preço, você tem a oportunidade, mas a água não chega nesse lugar. Então tem que saber, às vezes, se você tem condições, quer mesmo ficar com o lugar, e se tem condições financeiras de furar um poço artesiano, ou se tem vizinhos que tem cacimba do lado, porque dá para furar de repente, né? Cavar a cacimba, né? Que o custo de cavar a cacimba é mais barato do que furar um poço artesiano. Você pode ter uma cacimba com uma vazão boa que dê para o consumo de casa, a água pode ser boa para beber, tá bom? Então você tem que entender que água é a máquina, a engrenagem, né, que faz tudo funcionar, porque você vai trabalhar produzindo o seu próprio alimento, né? Amigos e irmãos de fé, eu tenho pessoas nesse lugar que compactuam da mesma fé que eu, que acreditam no que eu acredito, no breve retorno de Jesus, de que as minhas crenças em relação à lei de Deus, ela precisa ser obedecida, né? Então, se você encontra mais pessoas, ou encontra pessoas próximas a você, na onde você vai morar, que compactuam da mesma fé que você, isso é formidável, né? Porque você vai ter mais pessoas ali lhe apoiando nesse sentido. Porém, se você não tiver pessoas nesse sentido, mas no lugar onde você vai estar, a vizinhança é boa, né? Visite esse lugar nos finais de semana, procure saber como é a zoada, o barulho, se tem lugares que tem cavalgada, então tem aqueles barulhos, carros de sons. Aqui na minha região, onde eu estou agora, de vez em quando vem um vizinho e liga um som, é normal, ele liga lá o som dele no final de semana, depois ele vai embora, passa a semana toda na cidade, né? E liga de vez em quando, não é toda hora, porque até as próprias pessoas que ligam esse som, às vezes eles mesmos se abusam. Então não dá muito para fugir dessa coisa, né? A menos que a gente vá para um lugar extremamente isolado, que é coisa que eu particularmente não recomendo para ninguém que não tem experiência ainda de viver em zonas rurais extremamente isoladas. Se você não tem experiência, não vá para regiões de extremo isolamento, porque tudo pode acontecer lá para você que ainda não entrou nesse processo de desmame, de sair da cidade e entender os primeiros passos, plantar os seus primeiros alimentos, conversar com as pessoas. Você pode ter um choque muito grande, né, de mudança de realidade, né, de ter um mercadinho ali na esquina e agora você saber que tudo que você para comer, você precisa plantar primeiro, e leva um tempo. Você não planta hoje e amanhã já nasceu. Leva um tempo, então tem que ter um preparo, ok? Você precisa fazer essa mudança rápida, mas faça de forma consciente. Então verifique se você tem pessoas da mesma fé, pessoas que podem lhe ajudar, se tem transporte, energia elétrica, qual a cidade mais próxima e do que essa cidade vive, qual é a renda dessas pessoas, de onde vem, o que elas fazem para ganhar dinheiro, porque você pode ser o próximo produtor de alimentos para vender para essas pessoas nas feiras e fazer a sua renda. Combinado? Vamos seguindo? Vem cá. E no verão? E no inverno? Como é esse lugar que eu estou querendo ir? Como é esse lugar no verão e no inverno? Se você não prestar atenção nesse fator, você pode fazer uma escolha drástica e trazer grandes frustrações para sua casa, para sua família. Procura saber com as pessoas da região como é o período de chuva, se chove normal para que as pessoas produzam, ou se a chuva é em excesso, a ponto de repente o terreno que você vai comprar, ele sofra alagamentos,
tá bom? Poxa, não era para ter comprado aqui, a chuva veio intensa e a água chega num ponto que não era para chegar e aquela coisa toda. Então, se o lugar enche muito, se é normal, se as pessoas estão conseguindo trabalhar no inverno, produzir seus alimentos, que é o período na região rural, onde as pessoas que não têm água abundante, elas usam 100% de aproveitamento de plantio, é o período do inverno, porque as chuvas se encarregam de entregar os produtos, né, os cultivos de curto período, como feijão, batata, milho, que ali estão oscilando entre 3 e 4 meses, que é o período que a gente precisa que eles recebam água para poder ficar pronto, tá bom? E no verão é muito quente, tá? Tem árvores para onde eu vou, eu tenho abrigo ali para aqueles dias de calor. Como é que é o verão? É muito quente, o que é que dá para produzir no verão, né? Se você tem água, dá para produzir tudo, mas se a água é escassa, como é o verão? Ele é muito intenso, tem árvores lá para que eu possa desfrutar. Aqui para onde eu vim não tinha árvore nenhuma, tá? Mas eu também não estava preocupado com isso, eu não tinha o recurso necessário para comprar uma propriedade à vista, e se eu tivesse dinheiro para comprar à vista a propriedade, eu teria comprado uma outra em outro lugar que tivesse mais arborizado. Então eu trabalhei dentro das minhas condições financeiras e decidi mudar o lugar dentro das minhas condições financeiras, e eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. Eu vou compartilhar um pouco de como foi aí, né, esse processo aí, alguns vídeos, a gente na parte do alicerce, que estava chegando tudo, vocês vão ver que não tinha absolutamente nada, comparado aos vídeos de hoje, não tinha nada, porque quem transforma o lugar é quem está morando nele, tá bom? Como é no verão, como é no inverno, procure saber com as pessoas da região para onde você vai, para poder tomar essa decisão. Então vamos lá, o trabalho é feito em família, tá? Uma coisa muito legal de viver na roça é que você pode envolver todos da família e começar a dividir atribuições para todos. Nesse momento aqui na nossa casa, eu tenho sido a pessoa que tenho mais focado nesse quesito de plantio, de organização do terreno. A minha esposa tem cuidado mais da parte interna da casa, não é, da parte da alimentação, e a gente está se adaptando, né, à alimentação do lugar, porque nós temos metas para que até 70%, né, da nossa alimentação, do nosso cardápio manhã, tarde e noite, semanal e mensal, venha de alimentações vindo da nossa própria terra. Como por exemplo, pela manhã nós temos a macaxeira, nós temos um bolo de cenoura, que a cenoura foi pronta lá, né, foi produzido no nosso terreno. Nós temos a macaxeira, nós temos a sopa de macaxeira, nós temos a macaxeira assada, né, nós temos batata, nós temos ovos pela manhã vindo do galinheiro, né? Ao meio-dia a gente tem saladas, a gente tem feijão, a gente tem farinha, a gente tem macaxeira frita, a gente tem maracujá, a gente tem uma melancia. Então a gente tem um cardápio que não tire do nosso bolso dinheiro, né? A gente vai tirar assim o trabalho, que a gente vai lá para a roça e monta tudo isso. À noite a gente vai para os caldos, né? As sopas das verduras plantadas lá atrás. A gente tem também a canjica, né? O milho cozinhado. Nós temos esses derivados de milho, né? O próprio cuscuz ralado, né? Então a gente quer que a nossa alimentação 70-80% venha de lá, enquanto a gente ainda consome alguns produtos de supermercado, mas já com datas para se desfazer de todos eles, ok? Então envolva a sua família nesse projeto, tome essa decisão conversando com todos na casa, para que todos façam parte desse processo, que os filhos cresçam vendo lá como o poder de Deus se manifesta na natureza. Você plantar a sua cebola, eu tenho aqui cebola branca e cebola roxa plantada, nós temos couve, nós temos mamão, nós temos banana, tudo em processo de crescimento, e dá gosto de ver, sabe? Dá gosto de ver. Então é muito legal, muito legal. Eu tenho vídeos aqui no YouTube mostrando algumas colheitas. Por favor, vai lá e confere, tá bom? Então envolva a sua família. Então eu quero que você reflita comigo a partir de agora, já que você anotou todos esses pontos e começou agora a pensar agora nesses primeiros passos. A dificuldade para sair das cidades hoje é grande,
E em situações de privação de direitos será muito pior. E em breve os governantes e estadistas vão privar os direitos do povo de Deus. Então quem está levando isso na brincadeira, cara, que leve, mas em breve tudo que você tem vai ser tirado de você, não é? Talvez de mim também, mas aí eu já estou muito mais na frente, né? Eu já vivi muito mais, já deu para me preparar para um outro momento, né? No decreto dominical talvez não seja mais possível sair das cidades e sim fugir delas, deixando para trás tudo que poderia ser vendido no tempo de hoje. Às vezes você tem uma propriedade, você tem uma casa e você fica se amarrando para tomar uma decisão, escravo do sistema, escravo daquele emprego que nunca deixou você rico, que não deixa você passar um final de semana numa praia com a sua família, a ponto de você alugar até o guarda-sol, né? É um absurdo, alguém trabalha 30 dias, chega morto em casa, 8, 9, 10 horas da noite, né? Chega lá depois de horas dentro do ônibus e ele não consegue levar a própria família para passar um domingo na praia, mas a ponto de dizer assim, nós vamos pagar aqui pelo guarda-sol e as cadeiras, né? Passou um sorvete ali, o menino não pode tomar porque o dinheiro não dá. Mas cara, é porque você está se matando e você não consegue, né, levar a sua família para passar um domingo na praia, porque a desculpa do ônibus, o ônibus cheio, cara, não dá nem para pagar o Uber, cara, o transporte por aplicativo, tão barato, né? Tão barato, tão simples. Botar a família ali, não, porque isso vai ter um custo, não vai dar para pagar aquela conta daquele mês. Então me desculpe, você tem vivido uma vida escrava, né? E quando eu me dei conta que era um escravo, né, com meus 33 anos, hoje, se Deus quiser, né, em janeiro agora, 2022, devo estar fazendo meus 39, se assim for a vontade de Deus, e lá pelos meus 32, 33 anos, eu acordei e disse, cara, eu sou escravo, eu não quero mais ser escravo, né? Eu não quero mais isso para a minha vida. E eu comecei a fazer outras coisas que me trouxeram outros resultados. Loucura é fazer a mesma coisa e querer obter resultados diferentes. Se você passou a vida e está fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho, o mesmo estilo de vida, né? Você vai continuar comendo as mesmas coisas, morando no mesmo lugar, aquela velha vidinha medíocre, e você acha que isso é uma bênção. Isso não é, cara, isso é uma maldição. Você está preso, né? Quando Deus criou você para tantas possibilidades, você vive preso a um sistema, porque a sua mente diz que o que você tem é riqueza. Isso não é riqueza, tá bom? Isso não é riqueza, isso é escravidão, é medo de não ter o dinheiro de pagar, porque a única coisa que leva as pessoas a trabalhar pela manhã, né, a se acordar ali daquele sono tão gostoso, onde queria ficar mais 1 hora, 2, e enfrentar um ônibus, ficar em pé o dia todinho lá no emprego, voltar à noite cansado, exausto, a única coisa, as duas únicas coisas que fazem o ser humano se submeter a isso é o medo e a ganância. É a cobiça, o medo de não pagar a conta de água e vir a concessionária e cortar, o medo de não comprar a comida e as pessoas perceber que você está sem comida dentro de casa, é o medo de não pagar a escola do menino, não é? É o medo de a concessionária vir cortar a sua energia, é o medo da empresa de internet ligar e cancelar e você ficar sem zap e os perguntando, foi que houve, irmão, nunca mais entrou online, liga para você, pô, estou sem internet em casa aqui porque eu não consegui pagar a conta. É medo, e quando o dinheiro cai na conta, você esquece esses medos e agora o sentimento de cobiça entra. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso aqui, eu coloquei aqui na descrição também, tá? Um vídeo falando sobre isso. E aí vem aquele querer comprar aquilo que não pode, aquilo que não tem condições, né? E fica se endividando com cartão de crédito. Pare com isso. É hora de viver outra vida. É hora de viver outra vida. Simples, mas outra vida, ok? O decreto irá proibir os adventistas o direito de comprar e vender. Olha que loucura! Se todo mundo entendeu dentro da igreja e lendo os livros da profeta, ouvindo pregações, que em breve o comprar e vender vai ser um problema, o que é que você está fazendo com as coisas que você tem hoje? As coisas que Deus já lhe deu, que você tem condições de fazer um projeto, como a gente está vendo aqui, um projeto que vai ajudar você a fazer um levantamento de tudo que você tem, saber para onde você vai e usar os seus recursos enquanto ele pode ser usado, porque em breve o comprar e vender vai ser um problema. Se você se manter fiel a essa verdade, você não vai conseguir se desfazer das coisas que você tem, que podem lhe ajudar na aquisição de uma vida melhor na zona rural.
tá bom? Agora, se você for chutar o pau da barraca lá no último momento e dizer que não é assim, que Deus não quer que os nossos filhos passem dificuldade e você acabe deixando o sinal de Deus e adotando o sinal da besta, sinto muito, mas o foguinho vai vir, ele vai consumir essa galera todinha. Espero que eu e você tenhamos fé suficiente de fazer as melhores escolhas e estar do lado de Deus, e de sua palavra, ok? Então o decreto irá proibir os adventistas o direito de comprar e vender. Então, como poderei comprar terra e vender meus bens para comprar essas terras? Como? Me deixa aqui no comentário como. Se eu tenho consciência de que comprar e vender vai ser um problema, e hoje eu tenho um recurso, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, tal, e essa vida não está muito legal, eu estou perdendo minha família, eu não estou tendo tempo para minha esposa, eu não estou conseguindo falar com os meus filhos, eu saio, está todo mundo dormindo, eu chego, já estão indo dormir, a gente não tem tempo, e nem na igreja a gente consegue se conversar no dia de sábado, cada um está vivendo sua vida, todo mundo está colado na sua rede social. Como você vai continuar vivendo essa vida, né? E achar que você vai conseguir salvar a sua família? Não dá. Abra mão de todas essas coisas, analise os recursos que Deus já lhe deu, viabilizando uma fuga para o campo. Porque depois daqui eu posso ir para outro lugar, que eu converso às vezes com a minha esposa, a gente ir para um outro lugar onde a gente possa receber mais pessoas, ou a gente possa ir para um lugar um pouco mais definitivo, né? Eu não comprei isso aqui já num lugar definitivo, é aqui que eu quero terminar, porque eu precisava de conhecimento, tenho crianças pequenas, eu precisava aprender com os meus vizinhos. Agora, à medida que eu vou me preparando, a gente pode ir para um lugar muito mais longe e receber muito mais pessoas, e a gente vai ver isso no próximo vídeo, ok? Então, se o decreto vai proibir o comprar e vender, você acha que vai poder fazer uso dos seus bens, os bens que Deus lhe deu, por quanto tempo? Deixa aqui nos comentários, ok? Vamos lá. Então, as pessoas sempre dizem o seguinte: mas isso vai me custar tanto. Alex, quanto custa mudar? Quanto custa, né? Deixa eu colocar aqui, estou um pouco suado. Estou num lugar aqui bem fechado para tentar dar uma qualidade melhor de som. Meu microfone aqui, ele acabou tendo um problemazinho de bateria, estou usando aqui o da câmera, ok? Então vamos lá. As pessoas geralmente se perguntam: Alex, mas quanto vai custar a minha saída? Quanto custa aquela casa? Quanto vai custar, cara? Eu vou ter que abandonar aqui os meus vizinhos. Cara, e o trabalho que eu vou ter? A que preço eu vou ter que me mudar, né? Eu tenho um mercadinho próximo, eu tenho um hospital próximo, mas a pergunta que a gente deveria fazer é a seguinte: quanto custa não mudar? Você já parou para se perguntar isso? Quanto custa? Quanto vai custar para minha família? Quanto vai custar para a minha salvação, a salvação da minha casa? Quanto vai custar para a minha saúde, a saúde mental, moral dos meus filhos? Quanto vai custar se eu não mudar? Vamos ver isso aqui? Então vamos lá. Vamos falar de custos financeiros primeiro. Preciso lembrar que Ló, ele teve um custo muito alto, né? Foi cobrado um preço dele muito alto por ter aceitado ir para as colunas de Sodoma e de Gomorra, né? Para as colinas lá. Foi o que aconteceu. A gente sabe a história, a mulher se perdeu, as filhas também. Só Ló se salvou, né? Então foi um preço, foi muito alto, né? Foi muito alto. Qual era o custo ele ter ficado na região afastado de Sodoma e Gomorra, né? Qual era o custo? Ia custar dele mais trabalho, né? Trabalho braçal, campo, desde a esposa, mais o que eles ganhariam? Eles ganhariam a salvação todos, né? A esposa, os filhos, né? Não teria aquela contaminação toda que houve. Bom, mas vamos falar de custos financeiros então. Então vamos lá. Na cidade, roupas, a gente gasta muito com roupa. Você já fez um levantamento do último ano, o quanto você gastou de roupa? Porque na cidade você está sempre visto, você tem que estar se apresentando melhor para os lugares onde você vai, as pessoas que estão falando com você, né? Você frequenta o trabalho, você frequenta transporte público, e se você não está bem vestido na cidade, você é visto com maus olhos. Então você está sempre fazendo investimento de roupas completamente desnecessários.
Na zona rural você não tem esse custo de toda hora ter que estar comprando roupa, porque você vai estar trabalhando nos trabalhos braçais, da casa, dos cuidados do dia a dia, da roça. Então você tem aquela velha calça jeans que vai durar 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, né, sem precisar fazer a troca dela, porque você usa para aquilo ali. As suas roupas de ocasiões de culto, de festa em casa, elas são poupadas, né? Porque são mais as pessoas do seu dia a dia. Então você tem economia com roupa, né? Transporte diário, as pessoas estão pagando mototáxi, Uber, né? 99, ônibus. Então é um custo excessivo todos os dias, além de passagens para se locomover de um lado para o outro, né? Compra de alimentos, e aí você está gastando, né? Você percebeu que o supermercado, né, o valor não é mais o mesmo, o real desvalorizou mais de 20%, então você não consegue comprar mais as mesmas coisas com 50 reais como comprava antes. Então você tem compra de alimentos desnecessários, muitos enlatados, né? Coisas que são supérfluas, como biscoitos, bolachas, e aquela coisa que não... Né? Uma bandeja de ovos aí, 17 reais, 15, 16, 17 reais, enquanto você tem 20 galinhas no quintal de casa, que além de pôr o ovo para você, cada galinha bota um ovo todos os dias, então você tem 20 galinhas, você tem 20 ovos todos os dias. Detalhe, sem produtos químicos, que ela vai se alimentar do capim, do resto da comida da casa, do material orgânico produzido pela casa. Então ela ainda vai lhe dar adubo para você colocar nas suas hortaliças e elas crescerem, ficarem grandes, fortes, saudáveis, e você novamente alimentar o ciclo. E todo o excesso que você não consumiu, a galinha vai comer lá para você, vai novamente ele entregar os ovos, ele entregar o adubo. Então, meu amigo, só o consumo com alimentos desnecessários já é uma razão suficiente aqui de você se mudar, tá bom? Remédios, porque você está sempre cansado, doente, estresse para cima e para baixo, a mente cansada, se alimentando de alimentos que às vezes causam infecção intestinal, e você está passando mal, e às vezes você mora num lugar que você não tem carro, você não tem moto, e você depende às vezes de alguém na rua para socorrer alguém na sua casa de madrugada para levar num ponto de socorro, porque eu morava num bairro aí no Benedito Bentes, e o que acontecia? No Aprêndio Vilela, e o meu carro praticamente era uma viatura, porque eu tinha que estar sempre levando as pessoas para um lado e para o outro, e a minha esposa precisou uma vez de cuidados médicos, né? E eu não tinha carro, e os meus vizinhos, ninguém quis ajudar. Então você ainda conta com essa ruindade das pessoas, né? Essa incredulidade delas em relação ao bem. Então é um problema, cara, é um problema, né? Você não tem tempo para a família, quem tem transporte tem um custo muito alto de combustível, que você tem que estar para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, resolvendo coisas, tentando ganhar o pão, pagar o aluguel, né? E você fica com aquele consumo exorbitante de combustível. Tempo zero para a família, tempo zero. Não tem aquele tempo de você estar ali brincando, né, com o pé no chão ali, na areia, na terra, com seus filhos brincando, né, olhando nos olhos do seu marido, da sua esposa, brincando com seus filhos, né? E aí você tem aquele momento de qualidade que você está em casa, né? Quando você está nas suas responsabilidades, você está nas responsabilidades de casa, mas tem aquele momento que está todo mundo junto, se descontraindo, brincando, né? E a coisa está muito melhor, né? E aí você também está se privando de aprender coisas novas, bitolado só naquela vida. Levanta, trabalha, come, né? Defeca, vai dormir, aí de madrugada urina, levanta, come, defeca, vai para o trabalho, levanta, vai dormir, dorme no ônibus, chega em casa, 1 ano, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 anos. Isso é vida, uma vida sem aprendizado de coisas novas, né? Aqui alienado com o telefone, vendo TikTok, vendo Kawaii, meu Deus, o que é isso, cara? Vendo só aquilo, um monte de besterol, um monte de gente banguelo, mulher pelada, no coisa lá, mostrando, né, as partes. Pô, o que é isso? E isso é vida, né? Isso é vida. Tá postando lá, transformamos a fé em postagens, né? Nós dizemos que temos fé agora postando algo espiritual. Não é isso, questão. É vivendo dentro de uma bolha, enquanto o mundo todinho está do lado de fora para ser vivido, ok? O dinheiro não é suficiente. Toda vez você não fecha as contas no mês. Você não fecha as contas no mês. Fala para mim, se é ou não é verdade. Deixa aqui no comentário. Trabalho e não fecha a conta no mês.
não feche, porque tem sempre imprevistos, tem sempre tendo um custo que não é. Quantas famílias eu não conheço que não sabem que o gás não é comprado de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, o gás é comprado todo mês. Sabe o cara diz, como, Alex? Como? Não é simples. Se um gás custa R$100, estou dando um exemplo que eu acho que já passou disso aí. Tem até uma vantagem que a gente vai montar aqui agora, né? Em breve que a gente vai montar o nosso fogão a lenha, vai estar o vídeo aqui no nosso canal também, né? Mas vamos supor que o gás aí é R$100. Se você compra ele de 2 em 2 meses, então todo dia 30 você tinha que guardar 50 conto. Mas a maioria das famílias só lembra do gás quando ele acaba. E aí quando ele acaba não tem dinheiro, vai para onde? Vai para o cartão de crédito, fica endividado, ou às vezes compra fiado para pagar um pouco mais caro, porque o rapaz da distribuidora aceita que você pague com alguns dias depois com a taxazinha de juros. Meu Deus, se o gás é R$100 e ele dura 3 meses na sua casa, todo dia 30, quando você recebe, né, ou a data que você recebe, você tem que guardar R$33,33. Porque 33 com 33 com 33, acabou o gás, não foi pesado, você conseguiu comprar o gás. O nome disso é educação financeira. Mas o nosso povo, ele acha o quê? Não, cara, isso tudo é loucura, morar no campo, vocês querem ser mais santo que os outros. Não, meu amigo, entenda uma coisa. Se tu quer viver sofrendo, né, alienado, achando que tudo porque tem tudo perto de tu aí, tá? E isso é vida, cara, continua. Se a tua família não merece uma qualidade de vida melhor, um tempo entre vocês, continua. A gente vai ver o resultado disso quando um decreto for instituído e o comprar e vender será um problema. Aí eu quero ver quem estava com a razão. Então nós vamos ver daqui a pouco quem estava certo, se era a serva do Senhor ou as nossas ideologias, né? Aquilo que a gente aprendeu do mundão, né? O que o Jornal Nacional, as novelas e filmes ensinaram pra gente, né? E as redes sociais. Então, terminando aqui, envelhecendo sem saúde, que aí a gente nem precisa falar sobre isso, né? Quantidade de estresse e correria que a gente sente, né? Vivendo a mesma coisa até morrer. Olha que loucura! Você deu 20, 30, 40 anos, não sei que idade você tem. Você deu essa vida toda para viver isso. Só vai viver nesse mundo uma única vez. E você fica vivendo a mesma coisa até morrer. Cara, isso é insano. Insano. Um monte de possibilidades, um monte de coisa legal para viver, e você é escravo de um único sistema que disse que isso era o melhor para a tua vida. E Deus dizendo, vem cara, vem desfrutar de outra coisa. Meu irmão, dê outra oportunidade aqui para que o meu Espírito trabalhe na sua vida, diz o Senhor. Então vamos lá, terminando, continuar sendo escravo do sistema, a gente já falou isso aqui várias vezes. Escravo de um sistema. Você pode viver uma vida melhor, você pode ousar voos mais altos, mas você precisa ter noção de onde você está, para onde você está indo e o que Deus oferece. Quando a minha mãe faleceu, eu fiz uma visita ao cemitério, onde os restos mortais dela estão enterrados, e ali sentado, ali em cima daquele sepulcro, não é? Eu comecei a lembrar de todos os momentos legais que a gente viveu e como eu deveria ter aproveitado mais. Né? A gente não sabe a hora em que vai acabar. E aí mesmo ali uma mãe que sempre me ensinou um monte de coisas, que construiu a minha vida, né? Construiu o meu caráter, as minhas falhas foi eu que construí, mas se tem algo de bom em mim, foi ela quem construiu dentro de mim, ok? E ali eu fiquei pensando ali naquela mulher, lembrando tudo que a gente viveu, e fiz uma promessa para mim mesmo: não vou viver a minha vida para sempre do mesmo jeito, eu vou aproveitar outras coisas, porque se o meu Redentor não vier nos meus dias, né, eu poderia ter perdido a oportunidade de conhecer muitas outras coisas que Ele preparou e fez para mim, tá? Então eu decidi viver outras coisas. Se você está vivendo a mesma coisa sempre, que Deus abençoe tua vida, que Ele ajude através desse treinamento a fazer com que você repense daqui para frente o que vai acontecer. Em breve um decreto vai ser instituído. Comprar e vender para o povo de Deus será um problema. Você não conseguirá mais se desfazer das coisas que você tem. Então que Deus ajude você a fazer a melhor escolha. Veja vídeos no YouTube, pessoas que fizeram essa migração, veja tudo, se apaixone por isso. Se o Senhor falar ao teu coração, comece a agir. Entra aqui no nosso grupo e vamos conversar mais sobre isso. Se por acaso isso não é para você, você não sente no seu coração,
tudo bem? Já vou pedindo que você deixe o like aqui e compartilhe para mais uma pessoa, para ajudar o Nego Velho aqui, que fez isso aqui com tanto carinho, para ajudar aqueles que querem ser ajudados, né? E que Deus abençoe a todos. Nós nos vemos no próximo vídeo. Amanhã, se você estiver vendo dentro do cronograma, se não estiver vendo, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Não esquece que os pés é na terra, mas os olhos têm que ser no céu. E eu vou continuando, né, nessa luta por aqui. Valeu. Valeu.